Boa noite, gente linda. Tava abaixada que tava desligando o aquecedor. Gente, aqui em Juiz de Fora tá um frio, mas tá um frio de cortar. Chega a doer as entranhas. E eu tô sempre com essas blusas gola alta porque eu sou muito friorenta. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, num trecho do Sermão da Montanha. É o trecho que todo mundo mais gosta no Novo Testamento, principalmente o Evangelho de Mateus, né? Jesus sobe a montanha, oferece um palco maravilhoso para a multidão, porque ele fica no pico da montanha e a multidão toda em volta sentada durante 3 dias ouvindo Jesus. Eu já falei sobre isso, né? Mas hoje nós vamos estudar lá no meizinho do Sermão da Montanha, que é o capítulo 6, que vem nos dizer sobre o tesouro no céu, o olho puro, os 2 senhores e a ansiosa solicitude pela vida. Então são 4 itens que Jesus traz para nos ensinar sobre o reino de Deus, viu? Mas antes de entrar na passagem, eu quero citar Mahatma Gandhi. Eu acho que eu já citei para vocês isso aí. Eu até escrevi aqui do lado no meu Novo Testamento, que é todo anotado, eu anoto mesmo, eu coloco lindo, maravilhoso, grandioso, belo, Jesus é o máximo, eu escrevo mesmo. E eu escrevi aqui a frase de Mahatma Gandhi, aquele lá da Índia, que provocou a paz e a liberdade, a libertação da Índia do jugo do governo inglês, com mansuetude e com paz. Gandhi não usou nenhuma arma e acabou que os ingleses acabaram saindo de lá, entendeu? Então Gandhi tem uma frase que diz assim: se perdesse todos os livros do mundo, todos os livros do mundo, e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade teria aí todas as leis e tratados. Então, queima tudo, cartório, fórum, prefeitura, empresas, bibliotecas, tudo, acabasse tudo, mas só sobrasse o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ela está também, esse ensinamento está também em alguns outros evangelistas, mas eu prefiro Mateus, que Mateus descreve com uma beleza sem igual. Então, nós vamos para o capítulo 6, onde Jesus começa falando sobre o tesouro no céu. O que Gandhi quer dizer com essas palavras, leis e tratados, é que se a gente seguisse Jesus, a gente não precisava de mais nada não, mais nada. No Sermão da Montanha tem sobre amar o inimigo, perdoar as ofensas, orar por aquele que te calunia, dar a outra face. Se alguém te pedir emprestado, empresta. Se alguém te pedir alguma coisa, dê que essa pessoa está pedindo. E por aí afora, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, reconcilia com seu adversário, e por aí afora, são leis, isso são leis, gente. Gandhi chama de leis, de tratados. Se a gente seguir Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, pelos ensinamentos dele. Se a gente quiser chegar até o Pai, nosso Criador, o Deus. E ele vai falar primeiro dos tesouros. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões roubam e minam. É onde a gente fica com essa ansiedade para juntar tesouros, né? Minhas casas, minhas fazendas, meu carro, e minhas joias, meu terreno, e por aí afora. A gente vai ajuntando tesouros, mas a ferrugem corrói. A traça vem e devora.
e por aí afora o tempo vai e consome tudo isso. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Lá no céu, ninguém vai roubar seu tesouro, ninguém vai roubar sua sabedoria, ninguém vai roubar sua vida. Ajuntar os tesouros no céu, as coisas espirituais, que Jesus está aqui dizendo, o reino de Deus, e não o reino dos homens. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sentimento. Onde eu fico apegada àquele bem material, eu coloco meu sentimento, eu coloco todo esse poder que todos nós temos dentro de nós, naquela coisa material. Eu vivo para aquilo, eu vivo para aquela fazenda, para aquele celeiro, para aquela plantação, eu vivo apegada àquelas joias, eu vivo apegada àquele dinheiro, juntando tesouro no banco, juntando dinheiro no banco. Né? Então Jesus está dizendo que os ladrões roubam, a ferrugem consome e a traça rói esse tesouro. Aqui ele encerra a questão do tesouro, né? Ajuntar o tesouro no céu e não aqui na parte material. Porque, gente, somos usufrutuários. Nós estamos usando, mas não vamos levar. Quem achar que vai jogar as joias dentro do caixão e que vai levar para o mundo espiritual, não vai, não vai. A sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seus bens, seu monte de dinheiro no banco, vai queimar lá, vai ficar lá. Vai ter alguém que vai tirar. E ainda você vai ter problema com briga de família, de filhos. Divide tudo agora, dá tudo agora, para você não ter problema depois. Fica pegado a essas coisas, não. Ajuntar o tesouro é no céu. E aqui agora Jesus vai falar no nosso segundo item, que é o olho puro. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Candeia já expliquei, né? É um lampião, uma lamparina, é uma luz que alumia onde a gente está. Então Jesus está dizendo que os nossos olhos são uma candeia do corpo, é Ele que alumia o nosso corpo. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu vou ler a outra parte primeiro, dos olhos maus, e depois a gente vai explicar melhor. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Jesus está nos ensinando a conhecer-nos e conhecer as pessoas pelos olhos, pelo olhar. Olha fundo nos olhos das pessoas quando você conversar. Briga não, discute não, fica mais caladinho e procura olhar nos olhos. Todo mundo sabe disso. Tem pessoas que a gente conversa e que o olhar daquela pessoa não é legal, não tem? Todo mundo já viu isso. Vocês já perceberam que a pessoa, quando tem um olhar mau, ela não nos encara, ela não olha nos nossos olhos, porque ela tem medo de ser descoberta. Todo o teu corpo será mau, todo o teu corpo será tenebroso pelo seu olhar, a forma que olha. Vamos prestar atenção nos olhos. As crianças fazem isso. Elas olham para a gente, para os olhos. Vocês já viram um nenenzinho? Quando ele está deitadinho, que a gente chega no berço, ele olha dentro dos nossos olhos, querendo dizer alguma coisa através do olhar. Porque as crianças são puras, né? As crianças são inocentes. Elas têm um olhar puro. Então, ele então vem aqui dizer, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas?
Aprende a olhar nos olhos. É muito bom. Inclusive do seu animalzinho, tá, gente? Nós falamos sobre isso no nosso livro. Olha nos olhos do seu animal, do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu cavalo, sua vaquinha. Olha nos olhos. Quem transmite muita coisa pelo olhar são os elefantes, as baleias e os golfinhos. Quem aí já foi nesse lugar onde eu sou contra, né? Aquário, prender golfinho, prender baleia, eu sou contra isso. Mas quem já foi sabe disso, eles nos olham nos olhos. Aqui Jesus encerra e agora ele vai falar sobre os dois deuses. Né? A gente já passa para o terceiro item, os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? É o Deus da riqueza. Sabe naqueles países onde acreditam em muitos deuses, né? Principalmente aquela época de Jesus, Grécia, Egito, Roma. Então Mamon era um deus, tinha uma estátua dele da riqueza. É o deus da prata e do ouro. Riqueza. Então Jesus aqui está dizendo, não dá para amar os dois. Amar a Deus e as riquezas. Porque ou a gente vai desprezar um e vai amar o outro. Ou a gente vai amar um e vai odiar o outro. Nós nos esquecemos de Deus. Para a gente ficar adorando o Deus da riqueza, que é Mamon. Sim? Por isso vos digo... Aqui ele já passa para o quarto item, que é a ansiosa solicitude pela vida. O que é solicitude? Ficar solicitando coisas para a vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? A gente fica muito ansioso com essa questão da comida. A gente fica muito ansioso pela bebida. A gente fica muito ansioso pelo que vai vestir. Ainda mais nessa época que é moda, né? Tem que seguir a moda. Ficar colocando uma ansiedade dentro de si. Meu Deus, ainda não comprei aquele sapato de bico fino, ainda não comprei o sapato de bico largo, a calça de boca larga, a calça de boca fina, o terno da moda, o vestido longo e por aí afora. Nós ficamos ansiosos. Abre lá o armário da despensa e fica ansioso. O que eu vou comer, o que eu vou beber, essa ansiedade. E aí é onde a gente coloca o se, uma palavrinha tão pequenininha, 2 letrinhas, e se eu não tiver comida? E se eu tiver um câncer? E se eu ficar doente? E se o ladrão me roubar? E se acontecer um tsunami? E se acontecer um vulcão? E se acontecer uma tempestade? E por aí afora nós vamos colocando se. Aí vai dando aquela ansiedade. Vai dando ansiedade. Eu ouvi uma palestra no Centro Espírita onde a oradora contou um caso verdadeiro, um caso real, verídico. A filha de uma mulher ia se casar. E ela, quando enviou os convites, ela enviou o convite para a melhor amiga dela, da mãe da noiva. E essa amiga começou a ficar preocupada, porque o casamento ia ser muito chique. A moça ia se casar com um homem de alta sociedade e ela não tinha roupa adequada para ir no casamento. E ela estava sem dinheiro,
não podia comprar uma roupa condizente. E as roupas que ela já tinha usado em outras festas. Ela achou que não podia repetir. Ela optou por não ir ao casamento da filha da melhor amiga. Ela não foi. A festa aconteceu lá, os dias se passaram e essa amiga então ligou para ela. Fulana, você não apareceu no casamento da minha filha, da fulana? O que aconteceu? Ela falou com a amiga, eu não fui porque eu não tinha roupa adequada para uma festa tão chique, eu tô sem dinheiro para comprar uma roupa adequada. A amiga diz para ela, a roupa foi mais importante no seu conceito do que a nossa amizade. E é uma verdade. Quantas vezes a gente deixa de ir? Quantas vezes a gente não comparece em algum lugar por causa da questão vestimenta? É muito triste isso. E aí, Jesus vai perguntar, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo não é mais do que o vestido? Você vai com o seu corpo e com a roupa que você tiver. Porque o que importa é a sua presença e não a roupa que você veste. Essa preocupação com o sapato, com o que vai vestir, o que vai calçar, qual a bolsa, qual a joia que eu vou colocar. Então a gente aprender com Jesus, onde ele agora vai dar o exemplo da natureza. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. Alguém já viu uma ave juntar uma semente no ninho dela? Alguém já viu uma ave chegar lá numa árvore frutífera? Vamos colocar a pitanga. Eu estou lembrando da pitanga porque em frente à minha casa tem uma casa que tem uma árvore de pitanga linda. Quando ela floresce, gente, é branquinha. Ela fica toda branca como se fosse uma neve. É lindo. Alguém já viu a ave chegar lá e encher a sacolinha de pitanga e levar para casa? Não. E o pai as alimenta. Elas não juntam. Elas não plantaram, elas não colheram e nem ajuntam em celeiro. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós. Desculpa, tá, gente? Não tendes vós muito mais valor do que elas? O seu valor é muito mais, porque você é um ser humano, já passou por essa trilha da evolução e já atingiu o período de ser um ser humano, muito mais do que as aves. E o pai as alimenta. Você não vê um passarinho morrer de fome. Se ele estiver na gaiola, ele morre, tá? Eu sou contra, totalmente contra a gaiola. Se ele estiver solto por aí, não morre não. Porque o planeta tem comida. O problema da fome no nosso planeta é o atravessador, que tira aquilo que a terra dá para ele poder juntar riqueza. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado é uma medida. Quem de nós pode fazer isso? Eu quero crescer 10 centímetros. Gente, eu sou muito baixinha. Vocês acreditam que eu não chego a 1,5 m? Eu tenho 1,49 m. Nem tanto completinho, não. 1,48,5. Quem sou eu para falar, eu quero crescer 5 centímetros, eu quero crescer 10 centímetros? Se bem que eu não quero, não. Eu adoro ser baixinha. Eu gosto. Eu sou pequenininha mesmo. Então, quem de nós que pode acrescentar uma medida
ir ali no médico e falar, eu quero crescer 10 centímetros, quero crescer 20 centímetros, 1 centímetro. Não tem como. Como que você vai cortar a sua perna e esticar e colocar um complemento nela para você crescer? Muito estranho isso, né? E Jesus vem colocar. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e eles não fiam. Ou seja, eles não costuram, eles não bordam, eles não pintam. E um campo cheio de lírio é belíssimo. Estou me lembrando agora de Franciscano de Xavier, nosso Chico Xavier. Ele tinha paixão por lírios brancos. E um espírito nos contou aí no meio espírita que quando ele chegou na pátria espiritual, ele foi recebido num ambiente cheio de lírios brancos. Aquele cheirinho, aquela cor maravilhosa e aquela flor que ele mais gostava. Ele amava os lírios. Dizem que Chico chorou de emoção quando olhou para os lírios. Então, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Gente, Salomão foi um rei que não houve na face da terra alguém que se vestisse com mais elegância, com mais suntuosidade do que Salomão. Uma vez eu li a história de Salomão, os costureiros bordavam a roupa, as capas e aquelas roupas suntuosas de Salomão com fio de ouro. Eu até não entendi, gente, como é que borda com fio de ouro? É uma linha que é feita, né, pelos artesãos, pelos joalheiros, é uma linha feita de ouro para bordar a roupa desses reis. E a roupa de Salomão era feita com pedrarias, aquelas capas cheias de pedrarias, a coroa dele era pedras, anéis, ele tinha anéis valiosíssimos, ele se vestia mesmo das coisas mais ricas que ele tinha. Interessante, porque exatamente ele que veio falar, né, de vaidade, vaidade, todos são vaidosos, mas ele era o maior vaidoso, né? Então Salomão, em toda a sua glória, nem não se vestiu como um lírio do campo, que não planta, que não colhe, que não ajunta em celeiro. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Gente, o que é a erva que vai ser jogada no forno? Na época de Jesus, os fornos eram de barro. Fazia uma argamassa de barro com a água, juntava ali um capim seco para poder dar firmeza naquela massa. Não havia cimento, tá, gente? Naquela época era capim, as ramas de capim, água e barro, e fazia o forno redondo, as casas também, viu? Só que pelas paredes desse forno ser de barro, quando assava alguma coisa muito temperada, dava cheiro. As paredes ficavam impregnadas dos temperos. Vamos dizer que vai assar uma carne muito temperada. Depois, se quiser colocar um pão naquele forno, um bolo naquele forno, ele vai pegar aquele cheiro forte. Então pegava-se essas flores do campo, que já estavam mais murcha, que podia cortar, e jogava, colocava dentro do forno e acendia. A flor retirava esse cheiro forte que deixava no forno. Por isso é que Jesus fala, hoje ela existe, está lá bela, maravilhosa, amanhã é lançada no forno. No fogo, no forno, para poder higienizar o forno. Era costume também fazer umas vassourinhas
e varrer dentro daquele forno para tirar os detritos e, é lógico, o cheiro que ali ficava, tá? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Essa inquietude, essa ansiedade. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? O que eu vou beber? E a gente sabe que esse corpo dá um trabalho incrível, né, gente? Que na verdade é um corpo podre. Se a gente abrir esse corpo, a gente só acha podridão aqui dentro. Tanto é que ele mesmo dejeta, tanto é que ele mesmo joga fora aquilo que para ele é um lixo, né? O sangue, a quantidade de vírus, a quantidade de bactérias, esse corpo é podre. E a gente fica dando uma importância muito grande para ele. E a gente vive para ele. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Tem que trabalhar mais eu vou pegar outro trabalho. Gente, eu conheço uma moça que ela trabalha o dia inteiro, sai do trabalho, ela vai para outro trabalho e trabalha a noite inteira, todo dia. Ela trabalha no hospital o dia inteiro e trabalhar no hospital não é fácil, não. Ela é enfermeira. E à noite ela é cuidadora de idosos, doentes. Ou seja, ela não tem aquele momento de descanso para poder ter mais dinheiro. E é assim que a gente faz. De vive por conta da matéria. De não busca o reino dos céus, que é o que ele vai falar aqui a seguir. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentio é aquele que não acredita em Deus. É aquele que não segue Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, não tem essa fé, por isso é que ele está nos comparando aos gentios, principalmente daquela época que ele esteve aqui, tá bom? Então, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe. Deus sabe que a gente necessita. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para de correr tanto para as coisas materiais, para vestir, sustentar, calçar, agasalhar, alimentar e saciar a sede desse corpo, viver por conta dele 24 horas por dia. Para com isso. Tira uma hora para o seu culto na sua igreja, tira a hora para ir na sua missa, tira a hora para ir lá assistir uma boa palestra no centro espírita, tira a hora de fazer uma meditação dentro de casa, tira a hora para ler um bom livro. Tem tanto livro bom. Tira a hora para ouvir uma live. Tem cada live maravilhosa. Gente, eu escuto palestras maravilhosas o dia inteiro. Esse é o reino de Deus. Procura conhecimento. Procura conhecer as causas. Por que será que Jesus está falando isso? Eu não estou entendendo. Eu vou buscar em algum autor espiritual, eu vou buscar em alguém, um psicólogo que me explica que frase é essa, por que Jesus está falando isso, por que ele está dando esse exemplo da natureza, tem um mosquitinho enjoado aqui. Então, buscar o reino de Deus. Primeiro, ele fala primeiro, não é buscar as coisas materiais primeiro não, é o reino de Deus. Se sobrar tempo, eu vou lá buscar as coisas materiais. Todas essas coisas serão acrescentadas. E aí ele encerra com a frase que eu mais amo, gente. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Relaxa, gente. Deixa o dia de amanhã. Para com essa quantidade de si.
E se amanhã? Gente, eu tive uma cunhada que mal ela acabava de trocar o bujão de gás, ela já começava a ficar desesperada que tinha que comprar outro. Era um verdadeiro inferno dentro de casa. Se a lata de mantimento, vamos colocar um arroz ou um feijão, tivesse com tanto, né, e uns 4 dedos, ela já começava a gritar dentro de casa que ia passar fome. Ela tinha um tal de falar, nós vamos passar pão e água. Eu nunca entendi isso. Eu tô vendo que a gente vai passar pão e água, os mantimentos estão acabando, tem que fazer compra, tem que comprar, tem que comprar. Ela ficava desesperada. Isso incomodava todo mundo, tirava o conforto de todo mundo, não podia faltar um grãozinho de algum cereal que ela já começava a infernizar e ficar nervosa e ansiosa, ela tinha uma ansiedade, uma coisa de doido. Então, Jesus está dizendo que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deixa o dia de amanhã para lá. E aqui ele encerra com aquela frase, né? Basta a cada dia o seu mal. Se hoje está difícil de viver, muito difícil de viver, imagina se a gente começar a descabelar e arrancar os cabelos e fazer igual a época lá do Velho Testamento, vestir de saco, pintar a cara de cinza para mostrar desespero, ficar fazendo cara de sofrimento por causa do dia de amanhã. Então Jesus está dizendo, o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, porque está difícil demais viver o hoje. Hoje mesmo eu tive notícias da faixa de Gaza, lá na Palestina, todas as crianças estão morrendo, sabe de quê? De fome, de sede. Israel não deixa entrar alimento lá. Os pais estão vendo os filhos e a morte pela fome ela é devagarinho, que ele vai definhando. Você imagina um pai e uma mãe ver isso. As crianças estão morrendo de fome. Não pode entrar alimento, que Israel não deixa. O Netanyahu, ele falou, eu vou dizimar a Palestina, eu vou acabar com a Palestina. E ele está fazendo isso. E com a ajuda do governo de um certo país rico, que diz que vai fazer lá um campo de turismo, que o lugar é muito cercado de montanhas, é muito bonito. Tem o mar da Galileia, onde Jesus pisou, onde Jesus nasceu, onde Jesus amou. Os trechos que ele percorreu estão lá, tudo bombardeado. Eles querem, esse governante desse país rico, ele propôs ao Netanyahu de fazer lá o lugar de turismo, com resorts para turismo. Para isso tem que dizimar, matar, acabar com a população palestina. As crianças estão morrendo toda hora de fome, desidratação, de sede, não tem água, não tem higiene, estourou aquilo tudo, as bombas, estão vivendo nos escombros e as crianças morrendo. Então basta cada dia o seu mal. Quando a gente vê uma notícia dessa, a gente já fica mal. Como que eu ainda vou encher a minha cabeça com o dia de amanhã, com o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Isso. Aqui também entra a questão de adorar Mamon, né? Porque se fizer lá um campo para turismo, dá dinheiro. A população lá com certeza não está dando dinheiro para esses países, nem mesmo
para Israel. E dentro dessa questão da falta de misericórdia desse governo assassino, genocida que é de Israel, nós aqui então vamos ler a nossa frase. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. É porque eles não acreditam em Jesus. O judeu não aceita Jesus. Ele espera o Messias até hoje. Estão dizendo que eles estão falando que o Messias vai chegar agora, nesses dias. Jesus passou aqui há 2024 anos, eles estão esperando o Messias. Jesus foi anunciado, já que eles gostam tanto do Velho Testamento, é lógico, eles nem ligam para o Novo Testamento, é só o Velho, eles deveriam ter lido lá. Isaías anuncia Jesus, anuncia o Messias, e como que esse Messias iria agir. E Jesus cumpriu tudo à risca, até o burrinho, para entrar em Jerusalém, ele usou, montado num burrinho, filho de uma jumenta. Até isso ele procurou cumprir. Até isso. E Isaías diz: o zelo da tua casa te derrubará. O que é isso? É quando ele chicoteia os vendilhões do templo por causa de sacrificar os animais para oferecer para Javé e os anjos. Era aquela matança daqueles pombos, cabrito, boi, bezerro, ainda tinha que ser o boi vermelho, que é o boi do não sei o que lá de Javé. Então, esses cambiadores ficavam lá na porta do templo vendendo, e caro, esses animais para o sacrifício. E Jesus pega um chicote e joga aquelas mesas, solta aqueles passos, aquelas pombinhas, tudo, para poder não sacrificar aqueles inocentes. Então, estão fazendo sacrifício de criança na Palestina. Israel vai ter que responder seriamente por isso. Seriamente. Simples. Já pararam para pensar no sofrimento? Todos os países querendo enviar alimento lá para a Palestina, Israel não deixa. Ela fechou e não tem como chegar, porque é muito cercado de montanhas. Até os mantimentos que eram jogados de aviões, naquelas caixas, naqueles sacos enormes, Israel proibiu. Então, quando Jesus fala, misericórdia quero e não sacrifício. Isso é sacrifício. De vez em quando, o alto faz esse genocídio para angariar energias do medo e também para ter sangue derramado. O sofrimento, ele gera uma energia, principalmente o sofrimento pelo susto, pelo medo. Você imagina o medo que eles passam de bomba explodindo, de crianças esfaceladas. Imagina o medo. De vez em quando tem. Em todas as épocas da humanidade, não é só agora não. E guerra é antigo, são os flagelos que alimentam. Misericórdia quero, e não sacrifício. Se vós soubesses disso, não condenarias os inocentes. Infanticídio que chama. Gente, vamos ao nosso presente. Eu adoro barbante. Adoro. Por mim eu faria, dentre todas as garrafas que eu faço, entre 10 eu faria 8 de barbante. Olha só. Botei aqui um pedacinho de um ponto russo que eu tinha
um emendando com o outro, né? E fiz ela toda em barbante. Aquela garrafinha de cerveja artesanal, tá? Gente, eu só não posso dar a flor, tá? Essa folhagem, porque fica muito caro para mim. Isso aqui eu comprei que eu quero fazer uma peça com folhas aqui coladas. Então fica aí a nossa simpática garrafinha que serve de jarrinha. Você coloca uma florzinha artificial, porque ela não pode ter água, porque não pode escorrer água aqui no barbante, que ele vai estragar e vai mofar, né? Fica aí o nosso presente de hoje. E fica também para todo mundo o desejo de que Jesus abençoe você, que Jesus ilumina seu lar, que ilumina seu pensamento, que ilumina o seu coração. E um grande beijo dentro do seu coração.